analisar agora como fazer uma argumentação jurídica convincente e coerente, depois como construir pedidos corretos, formas de pedir diversas, como formas de pedido alternativo, subsidiário, sucessivo, como utilizá-los para melhorar nossas chances de êxitos em processos judiciais. O argumento deve estar de modo a justificar o direito que se pretende. A justificativa é com base na norma, no contrato, no que constitui a lesão ao direito do autor. Não devemos confundir isso com a necessidade do autor, porque senão nós vamos sair do campo jurídico para o campo assistencial, social. Não adianta eu dizer que o devedor não pagou porque perdeu o emprego, está desempregado, sem renda, não pode pagar. O fato de o devedor estar desempregado importa na remissão da dívida? Não. Mas é possível um parcelamento da dívida, uma negociação para parcelar a dívida? Sim. Então, não adianta eu dizer, olha, o devedor perdeu o emprego, não pode pagar a dívida. Então, eu quero que o juiz cancele essa dívida, considere quitada a dívida. Não é possível pedir isso. Mas é porque ele não pode pagar, doutor? Ah, sim, ele não pode, então o credor assumirá o prejuízo, porque o réu não pode assumir uma dívida que não pode pagar. Então, precisamos argumentar, que eu chamo aí de argumentação lógica, ou a lógica da argumentação, é dentro de uma coerência que deve existir relacionada ao direito e não ao assistencialismo. Aí eu quero isto porque o autor está passando por grave situação dessa ou daquela natureza. Sim, mas isso é para o assistente social resolver. Você pode até imaginar que isso sensibiliza o juiz. Sim, pode até sensibilizar. Mas a fundamentação jurídica é fria. Não vai mudar. A interpretação do contrato pode permitir que o juiz flexibilize um pouco a norma por uma determinada situação. Essa que eu falei, por exemplo, de, ao invés de se pedir a remissão da dívida, pedir uma análise da cláusula que admite o parcelamento, a renegociação da dívida. E aí, dentro dessa renegociação, vamos discutir, por exemplo, os encargos, as cláusulas que estabelecem as taxas de juros, se são elevadas, se estão dentro da média de mercado, alguma coisa desse tipo. Aí sim, nós estamos falando de uma argumentação lógico-jurídica que pode convencer o juiz a acolher essa pretensão. Existem pedidos diversos. Existe pedido unitário, se for um pedido só, para pagar uma conta, por exemplo, uma dívida, é simples. Mas nós temos os pedidos sucessivos, alternativos e cumulativos. Como diferenciá-los? O que eu estou pedindo? Então, por exemplo, temos os artigos, a sequência de artigos. O artigo 322 fala do pedido certo, 324 do pedido determinado, 325 pedido alternativo, 326 sucessivo ou subsidiário e o 327 o cumulativo. Vamos diferenciar porque às vezes a gente nem compreende a diferenciação do pedido alternativo para o pedido sucessivo. Olha bem, essa diferença é importante. Tudo está no capítulo, deveria estar num capítulo abrangente, seria a cumulatividade dos pedidos. O juiz tem a opção de atender ao pedido A ou ao pedido B. Se ele atender ao pedido B, não há sucumbência. O autor não é sucumbente, então discute-se aí se ele tem interesse de recorrer. Porque o pedido dele foi atendido. Ele não foi sucumbente. Ele deu duas alternativas ao juiz.
eu quero o pedido A, mas se Vossa Excelência não entender e deferir o pedido A, defira o pedido B. Isso é alternativo. Então, deferido o pedido B, sua pretensão foi satisfeita. O juiz pode, o tribunal poderá negar o recurso por falta de interesse. Pedido sucessivo, eu peço A e, em seguida, B. O tribunal, o juiz deferirá o pedido A e deferirá o pedido B. E pode deferir o A e indeferir o B. E aí haverá sucumbências em relação ao pedido B. Voltando ao exemplo, se o autor pede o reconhecimento da paternidade e a pensão alimentícia, esses pedidos são sucessivos. Deferida a paternidade, ele pode deferir os alimentos, ou pode indeferir os alimentos, porque o autor não precisa de alimentos. O autor só quer o reconhecimento da paternidade, mas não precisa de alimento que tem renda própria. Se ele pede o reconhecimento da paternidade e a pensão alimentícia, a pensão é um pedido sucessivo. Se o juiz deferir a paternidade e não deferir os alimentos, há sucumbência. Pode recorrer. Se indeferir a paternidade, obviamente não deferirá a pensão alimentícia, porque se não reconhecer a paternidade, como que ele vai pagar a pensão alimentícia? Então, a sucumbência é do pedido A, do reconhecimento da paternidade, que pode também ser do B, lógico, quero os dois. Tá? Então, precisa o advogado estar atento a essa diferenciação que o Código faz entre os pedidos. Não confundir com os pedidos acessórios, que são decorrentes do próprio pedido. Então, quando o Código fala e esclarece muito bem, dizendo juros e correções monetárias estão implícitos no pedido de pagamento de dívida. Não precisa sequer ser formulado, já é decorrente da condenação. E outras verbas acessórias que nem sequer precisam, que o Código, inclusive, nomina a título de esclarecimento, para facilitar ao advogado pedir. O pedido cumulativo, podem ser 2, 3 ou mais, esses são independentes. Eles estão numa ação só em função da permissão do Código de acumular aquelas pretensões. Então, o juiz defere pedido, indefere pedido B, defere pedido C. Qualquer um que o juiz, porventura, indeferir, há sucumbência, porque eles são cumulativos. O advogado pode recorrer de qualquer indeferimento. E aqui eu lembrei de um detalhe interessante, é só uma questão mais técnica, é que quando se pede ao final para julgar procedente, normalmente o advogado fala julgar procedente a ação. Procedente é a pretensão. A ação é um instrumento pelo qual você movimenta a sua pretensão, na qual você formula sua pretensão. A ação não é procedente nem improcedente. A ação é estática, é o instrumento processual utilizado para formular uma pretensão. É o pedido ou a pretensão que o juiz analisa e julga procedente ou improcedente, e não a ação. Então, tecnicamente, pedir a procedência da ação é equivocado. Correto é pedir a procedência da pretensão ou do pedido ou dos pedidos formulados. Então, nós temos aí essa visão de uma petição inicial, que pode ser curta, e se ela for curta, objetiva, clara, convincente, a possibilidade de ser lida do começo ao fim, analisada, é muito grande. Lembrando aqui um outro aspecto para enriquecer nosso comentário, quando a sentença não é clara,
o advogado tem um instrumento que ele favorece, são os embargos de declaração. Mas quando a petição não é clara, o juiz não pode embargar de declaração para esclarecer determinados pontos da petição. Por isso que a clareza da petição inicial é fundamental. Não se deve preocupar com tamanho de petição. Naturalmente que, se a causa for complexa, exigirá uma argumentação maior. E no caso de uma causa complexa, com pedidos cumulativos, recomenda-se que cada pedido esteja colocado na petição em capítulo distinto, para não misturar, para não confundir, para que o juiz identifique facilmente cada pedido, cada argumento posto numa petição que tem um grau de complexidade maior. Precisa facilitar para o juiz, porque, na prática, essa é a verdade, os juízes dispõem de pouco tempo para ler uma petição inicial, porque ele tem 10, 20 petições para ler e apreciar a tutela. E se for perder tempo lendo argumentos, outros, não vale. Na academia e na parte de advocacia mais atualizada, estão chamando de direito visual ou visual law, né? Que é trazer aspectos visuais, gráficos, etc., para a petição, que antigamente não eram assim usados em larga escala.